As mãos de Luía tremeram levemente, quando a frase sentença de morte ecoou. Pelo tribunal. Ninguém falou nada. Ninguém se moveu. Uma heroína, transformada em ré. O destino dela estava selado. O que Thor faria a seguir? Abalaria as bases da justiça. Luía Souza não era uma policial qualquer. Ela atuava em alguns dos bairros mais perigosos do estado. Sempre ao lado dela estava seu parceiro Thor. Thor não era apenas seu companheiro canino, ele era parte da família. Disseram que ela invadiu uma casa sem mandado, perseguiu um suspeito desarmado e atirou nele a sangue frio. A defesa ficou sem argumentos. Imagens cruciais desapareceram. Dados câmara corporal foram corrompidos. Testemunhas sumiram. Misteriosamente e pior, Luía se recusou a apontar o dedo para outra pessoa. Ela não iria jogar ninguém na fogueira só, para salvar a própria pele. Lá fora, em frente ao fórum, protestos começaram. Metade da cidade ainda acreditava na inocência dela. A outra metade exigia punição, mas o júri não demorou. Verdito, culpada, pena de morte. O gás preencheu o salão. Luía mal piscou, mas, lá no fundo, despercebido pela maioria, estava Thor. As orelhas dele se ergueram, o corpo todo ficou rígido. Era como se ele soubesse exatamente o que acabara de acontecer. Soltou um gemido, baixo e triste, um som mais forte do que qualquer silêncio naquele plenário. Naquela noite, Luía foi levada embora. Sem despedidas, sem explicações, apenas luzes duras e grades de metal. Thor foi arrancado do lado dela, colocado na coleira e encaminhado ao canil da polícia. O que ninguém percebeu é que Thor já começara a traçar um plano que ninguém acreditaria ser possível. No canil, Thor era diferente de todos os outros cães. Ele não comeu nada durante dias. Ignorava as ordens dos tratadores, até as mais simples que antes atendia, sem hesitar. Não era apenas tristeza, era luto. Toda vez que alguém passava pela porta do canil, ele ficava parado, olhos fixos, como se esperasse alguém, que nunca aparecia. Os adestradores tentaram de tudo, brinquedos, petiscos, até apresentar de novo outros cães com quem ele já tinha treinado. Mas Thor não se mexia. Ficava no canto da jaula, apoiando o focinho no chão frio, como se o mundo tivesse sumido. Certa noite, quando um tratador tentou levá-lo a outro setor, Thor rosnou, não por raiva, mas em desafio, como se dissesse, não vou a lugar nenhum até ela voltar. A equipe desistiu de tentar reeducá-lo. Classificaram-o como emocionalmente instável e disseram que ele não estava mais apto ao serviço. Pensaram em aposentá-lo precocemente ou realocá-lo, mas foi em vão. Thor rejeitou todos os possíveis adotantes. Ou rosnava ou simplesmente os ignorava. Ele não queria um novo lar, queria sua parceira. Um tratador mais experiente, que trabalhava com cães há décadas. Olhou para Thor com olhos cheios de tristeza. Nunca vi lealdade igual a essa, murmurou. É como se ele esperasse por algo ou alguém. Alguns dias antes, um dos jovens tratadores havia esquecido de fechar a grade do canil corretamente. Thor não se mexeu naquele momento, mas naquela noite ele se mexeu. Ele escapou pelos portões automaticamente abertos e derrubou um pote de ração no caminho. Antes mesmo de notarem que estava sumido, Thor já havia passado pela porta principal. Procuraram durante horas. Policiais vasculharam o perímetro, mas nenhum sinal do pastor alemão. O que ninguém entendeu é que
Thor não estava perdido. Ele tinha um destino muito claro na mente, o Fórum, o último lugar onde vira a Luía viva. Mais do que isso, ele sabia o caminho do Fórum até a penitenciária onde ela estava presa. O treinamento canino gravara cada detalhe na memória dele. Raios de árvores, construções, horários de ronda dos guardas. Aquilo não era uma fuga aleatória, era uma missão de resgate em andamento. Dentro da penitenciária, Luía estava sozinha em uma cela mal iluminada. O julgamento acabara, a sentença fora confirmada, o recurso negado. O dia seguinte seria o da execução. Ela encarava o chão de concreto, olhar vazio, espírito quebrado. Então, ouviu um latido. A princípio, achou que imaginava, mas o som ficou mais alto, mais desesperado. Thor, sussurrou ela, levantando-se do catre metálico. De repente, o caos irrompeu. Guardas correram em direção à ala oeste. Gritos ecoaram pelos corredores. Tem um cachorro aqui dentro. Como ele entrou. Antes que Luía entendesse o que ocorria. Um vulto peludo deslizou em frente à porta da cela. Thor, pelagem encharcada. Olhos fixos nós dela. Ele choramingou e se encolheu contra as grades. Lágrimas deslizaram pelo rosto dela. Thor, você veio. Algo dentro dela acendeu. Uma fagulha de esperança. Voltou. Os guardas chegaram segundos. Depois, armas em riste, mas hesitaram. Aquele não era um cachorro comum. Era lealdade em sua forma mais pura. E pela primeira vez em dias, alguém duvidou-se. Luía realmente merecia estar atrás das grades. O diretor da penitenciária, um homem rígido pelos anos de função, apareceu no corredor com 2 guardas, armados ao lado, olhos fixos nela. Depois em Thor. A presença do cão eletrizou o ambiente. O que é isso? Exigiu o diretor voz firme, mas com um fiapo de hesitação. Luía permaneceu trêmula, porém decidida, enquanto Thor se posicionava à frente dela, rosnando. Baixo. A postura dele falava tudo. Aquilo não era apenas um cachorro, era um companheiro, um símbolo de lealdade, que ultrapassava aquelas paredes. O diretor estreitou os olhos. Está-me dizendo que esse cão veio por você, Luía. Engoliu em seco e assentiu devagar. E, assim, ele nunca me abandonou, nenhuma vez. Ele é minha família. Um silêncio pesado se instalou. O diretor hesitou, a rigidez no rosto amolecendo diante da devoção inabalável de Thor. Será que o cão realmente entendia toda a situação? Será que ele captava o desespero de Luía? O ar ficou denso de tensão, mas então Thor deu um passo à frente, erguendo-se como se estivesse pronto para desafiar quem ousasse afastar Luía dele. Os guardas congelaram, algo mexeu com eles. Por dentro, o diretor encarou Thor com descrença, misturada com incerteza. O corredor virou um palco de perguntas não ditas. Será que aquele cão era realmente uma ameaça? Ou havia algo mais ali, algo muito mais profundo do que eles entendiam? Os guardas recuaram, inseguros sobre o que Thor faria em seguida. O coração de Luía disparou, mas o que aconteceu depois chocou a todos. Semanas depois, algo inesperado aconteceu. Novas provas vieram à tona, motivadas pela ação dramática de Thor e por uma gravação de segurança que viralizou. Um delator anónimo revelou que Laí, uma funcionária do órgão responsável, falsificara relatórios e manipulou as evidências.
Luía havia sido alvo de uma armação e Thor sentira-a verdade o tempo todo. O tribunal estava tenso quando o juiz anunciou o verdito. Todas as acusações foram anuladas. Luía. Santos, você está livre. Lágrimas brotaram no olhar de Luía, enquanto ela olhava para Thor, que permaneceu sentado ao lado dela na corte, com o seu antigo, distintivo canino pendurado no pescoço. Toda a sala ficou em silêncio, admirada. O mesmo cão que antes fora visto como ameaça tornara-se símbolo de justiça, lealdade e esperança. Quando Luía saiu do tribunal, agora livre, os jornalistas cercaram-la, mas ela falou pouco, apenas. Se ajoelhou ao lado de Thor e sussurrou: "Você me salvou. Nunca vou esquecer disso." Nos dias que se seguiram, Luía e Thor recomeçaram a vida em uma cidade pequena e tranquila. Ela abriu um pequeno centro de adestramento para ajudar cães com problemas comportamentais, especialmente Thor. E quanto a Thor, ele nunca mais saiu do lado dela.